Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista Paranaense. Nós chegamos até você através da TV Educativa com o programa hoje falando sobre a morte, dando continuidade. Recentemente já fizemos essa abordagem com a presença de um amigo nosso, o Roberto Cândido de Barros, o amigo Beto. Ele trabalha ali na Irmandade Evangélica Betânia e tem uma experiência, digamos assim, com relação à morte, tanto na vida pessoal, mas também procurou se aprofundar e estudar algumas coisas que envolvem o antes e o depois, né? Como se preparar para a morte e como lidar quando nós perdemos pessoas que amamos, pessoas que estão ao nosso lado. O Beto é formado em teologia, pós-graduado em logoterapia e também em ensino religioso. Beto, uma alegria tê-lo mais uma vez conosco. Prazer é meu estar aqui novamente com vocês, falando sobre a única certeza que nós temos na vida, que é a morte. Para alguns vem mais cedo, para outros vem mais tarde, talvez outros até tarde demais, né? Porque curtem a vida bastante, têm uma vida saudável e chegam perto dos 100, alguns até ultrapassam 100. Fazendo uma hora extra, digamos Exato. assim. Mas principalmente como é que levou essa vida de 100 anos, com que propósito espiritual que levou essa vida, e é isso que a gente tem conversado e tem falado. A Bíblia nos ensina sobre várias coisas a respeito da morte. E eu quero iniciar nossa conversa usando o texto de Eclesiastes, capítulo 7, que ele diz da seguinte maneira: melhor é o bom nome do que o bom perfume, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa, porque ali se vê o fim de todos os homens. Beto, esse texto ele é bastante esclarecedor e ele fala de vida e de morte. Ele fala que é melhor o bom nome do que o bom perfume, e aí ele está fazendo uma comparação à época, porque o bom perfume era muito caro, era algo assim inacessível para a maioria das pessoas. Ele estava dizendo que é melhor ter um bom nome, ou seja, construir uma história de vida, de forma que as pessoas possam lembrar-se positivamente daquilo que nós construímos, do nosso legado, Exato. do que necessariamente ser rico ou ter muitas propriedades. Mas ele também compara dizendo que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Como é que a gente pode enriquecer, né, esse texto bíblico agora aqui para o nosso ouvinte, a sua contribuição? Diga lá. Bem, essa questão do nascimento, né? A partir do momento que nós nascemos, é uma incógnita o que seremos desse aspecto. Por isso que você falou, né? Essa questão desse legado que você deixou, esse legado de vida pessoal, o que você construiu, o que você fez, o que você deixou, você faz tudo isso em vida. Mas esse aspecto da morte, quando fala que é melhor estar numa casa onde há a morte, justamente por isso. O que você fez da sua vida? O que deu sentido à sua vida? Que numa hora da morte ela seja uma coisa assim que é motivo de alegria. Eu acho que tem muito essa coisa de você deixar um legado, mas também tem essa coisa que nós conversamos bastante, que é o aspecto espiritual. Como é que isto faz uma diferença na vida de um enterro? Conforme eu falei para você uma vez, eu estava no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Eu participava da Igreja Batista do Morumbi e haviam 2 enterros acontecendo ao mesmo tempo. Um irmão da igreja que foi atropelado e morreu. A presença de Deus era tão grande ali, a alegria, aquela certeza de que aquela pessoa que estava ali estava já na presença do Senhor, vivendo a presença do Senhor, e aquele outro enterro que acontecia a poucos metros dali, onde havia tristeza, desespero. Não cabe nós a julgar, mas por toda aquela tristeza que estava acontecendo ali, você fala, poxa, é uma família que, uma situação que provavelmente o espiritual não estava presente, Deus não estava presente ali, Deus não fazia parte do contexto daquela vida. Então, falar sobre a morte, isso traz para todos nós essa alegria, né, de chegar uma hora saber que essa pessoa que faleceu, morreu, era uma pessoa salva, que tinha a certeza da salvação, sua vida era entregue para Jesus. Isso nos traz a alegria por ela. Claro que por nós
há saudades, há problemas, há dificuldades, coisas a serem tratadas, coisas terrenas a serem tratadas, mas esse outro lado faz uma diferença total. Mas não é contraditório falar de alegria pensando em morte? Eu prefiro pensar que toda morte gera vida. Toda semente, ela tem que morrer para gerar vida. É claro que muitas pessoas que passaram aqui geraram muitas vidas, pessoas, trouxeram vidas, né? Nós até mencionamos o velório, o enterro do pastor Ari Veloso, em que ele tinha um problema de saúde, ele já esperava que um dia iria falecer, e ele fez todo o script de como seria o velório e o enterro dele. Podemos dizer que ele dirigiu o culto fúnebre dele mesmo, né? Exatamente. Quer dizer, ele deixou tudo escrito, tudo certinho, mas nós sabemos que é uma pessoa que, em vida e agora mesmo após a morte dele, continua gerando vidas. Vidas são salvas através de várias pessoas que ele alcançou com a mensagem dele, com os livros deles, com os trabalhos dele. Continua rendendo, né? Até talvez no próprio YouTube, se você for lá ver Morte do Ari Veloso, aquilo, pessoas podem estar assistindo aquilo e vendo, gente, só uma pessoa louca, varrida por Jesus Cristo, que pode dirigir o seu próprio velório, enterro. Eu quero saber o que essa pessoa tem para que no meu enterro seja assim, dessa forma também, alegre, divertida, né? Então, essa coisa que toda morte gera vida. Muito bem. Falar de morte, como você já colocou, nós temos trazido aqui, é falar de vida. Então, o que nós precisamos fazer em vida, nos preparando para esse momento? Eu acho que, talvez resgatando um pouquinho, dois aspectos. Primeiro, falar sobre a morte, porque não se discute isso dentro de família. Talvez agora, nesse próximo final de semana, seja um momento melhor para se falar sobre a questão da morte. Talvez no almoço familiar, num pós-culto, no encontro, num café, falar sobre a morte. Gente, vamos falar sobre a morte? Aí você pode expressar a sua vontade com relação a muitas coisas. Até porque é melhor falar sobre esse assunto antes de viver a situação especificamente, porque está mais leve e tem condições de trabalhar adequadamente. Exato, né? Porque eu já vi várias situações, né? De repente algum ente querido tal, está hospitalizado, uma situação complicada, e tem alguém da família que, gente, a gente precisa conversar sobre isso, né? Aí chega, mas que coisa é essa? Isso não é hora de falar sobre isso, tal, tudo mais, né? Então, é o que você falou, talvez a melhor hora seja assim, num almoço familiar, num jantar, num lanche e tal, falar sobre isso e expressar principalmente a questão da sua vontade, o que você deseja, se eu vier a falecer, se eu vier a faltar, o que eu quero que faça, né? Então você tem um relógio aí bem legal, tal, tudo mais, né? Se você não expressar em vida para quem você quer que fique esse relógio, é capaz de provocar uma briga familiar muito grande. Todo mundo tem histórico, todo mundo sabe de histórias de problemas familiares que ocorreram porque alguém faleceu e não deixou expresso em vida a sua vontade. Então é importante falar sobre a morte e expressar o seu desejo, a sua vontade com relação ao que você quer que faça com isso, com aquilo, o que você quer que faça com o seu corpo, quer que seja cremado, eu quero que seja doado lá para uma universidade de medicina do Nordeste, né? Eu quero morar no Nordeste um dia, né? Então eu falei, se eu não, até eu morrer isso não acontecer, mande meu corpo lá para uma faculdade, né, que vai servir para alguma coisa para os futuros estudantes de medicina, conhecer mais esse corpo maravilhoso que Deus criou, conhecendo um pouco mais, e aí posso desenvolver uma boa medicina. Bom, é um pedido interessante, né? Já tá registrado, essa é a minha vontade, tá? Você falou de doar. Doação de órgãos, precisa ser considerado também? Acho que é fundamental. Tem vários lugares que você pode fazer a doação em papel, tal, tudo mais, mas a tua família precisa saber esse desejo seu de doar. Você pode doar, que nem falei, o corpo todo, ou pode doar parte deles, mas é importante que a família esteja sabendo disso, porque no caso de uma necessidade,
os médicos, o hospital sempre vai consultar a família, porque vai precisar de autorização de alguém nesse sentido. Então é importante que a família esteja sabendo que você quer que pode doar córnea, coração, pâncreas, o que for necessário, para que e nós como cristãos isso é batata. Eu acho que a gente não tinha nem que ser discutido isso, né? Morreu, gente, pode doar tudo o que for necessário. É um exemplo. A própria questão de doar sangue, que é fundamental. Eu vejo, fugindo um pouquinho, né, mas é importante a gente fazer isso. Uma vez eu vi uma campanha, né, não é só o sangue de Jesus que tem poder. Era uma campanha sobre doação de órgãos, né, incitando, convidando as pessoas a fazer a doação de sangue nesse sentido, né? Então, esse também é um detalhe importante, mas é fundamental. Acho que nós temos como exemplo realmente doar tudo aquilo que nós temos, esse corpo que vai beneficiar, vai impactar a vida de pessoas, vai ser um testemunho maravilhoso nesse sentido. Legal. Precisamos considerar esses aspectos práticos aí de se preparar, mas e o que podemos falar a respeito de preparo espiritual? A vida termina com a morte? Ali acaba tudo, se encerra? Não, de forma nenhuma, né? A questão, a morte entrou a partir do pecado. E esse pecado trouxe uma divisão entre nós, criaturas de Deus, e o Deus que nos criou. Esse pecado, a partir daí também veio a morte. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e na sua estratégica, nos deu uma forma de nos fazer viver eternamente. Então há uma separação entre esse lado físico, esse corpo físico que nós vivemos, e esse lado espiritual. Então o que acontece? Lá em João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. É uma transição para nós que temos essa consciência da eternidade, a dimensão da eternidade. Nós sabemos que passamos da morte para a vida. A questão é que tem condicionais para isso. Muitas vezes as pessoas esquecem com relação a essa questão. Há uma condição para que você passe da morte para a vida, que é reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O texto que você acaba de usar também enriquece, ilustra para nós essa verdade. Em verdade vos digo que aqueles que ouvem as minhas palavras, no caso Jesus fazendo referência, e creem naquele que me enviou, têm a vida eterna. Já não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então é ouvir a palavra. Nós temos hoje acesso à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e essa palavra vai nos orientar a vivermos o hoje e estarmos preparados para o amanhã. Né? Exatamente. E uma das coisas que a gente estava mencionando, conversando, né? A gente fala da morte aqui em vários aspectos, né? A morte física, a morte espiritual que ela pode ter, a morte eterna que a pessoa pode ter quando fala, né? Esta morte acontece no além, numa condição totalmente separada de Deus e de seus favores para sempre. Eu queria só ler um texto de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, a partir do 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. A gente tem que ser bem claro nesse sentido. Nós estamos aqui falando de vida abundante aqui, essa possibilidade que Deus, essa promessa de Deus para nós, e vivemos uma vida abundante, essa certeza que nós podemos ter da vida eterna, mas também essa realidade da morte eterna para aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador e vão viver no inferno mesmo. A gente crê nisso, cremos no céu, cremos no inferno, e a Bíblia é bem clara com relação a isso. Mas tem como sair disso, porque Deus também nos providenciou a possibilidade dessa vida eterna.
Muito bem. E hoje, Beto, nos ajuda aí a trabalhar um pouquinho essa questão do aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto espiritual, como nós devemos viver esses aspectos no hoje, preparando-se. Olha, conforme nós estamos falando de morte, mas nós estamos falando de vida, de como viver mais, de como ter mais qualidade de vida, né? Então a gente, no aspecto espiritual, tem uma promessa de Deus que é bem interessante, que é honrar o teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias aqui na terra. Então a gente vive numa vida bastante confusa, tribulada, nessa questão de relação, pais e filhos, tal, né? Que aí precisa ser desenvolvido também uma boa relação para que a gente possa honrar tudo aquilo que os nossos pais fizeram por nós ou fazem por nós ainda. Ler mais a Bíblia, orar mais, amar mais o próximo nesse sentido, ser assim bem mais cristão, de viver uma vida cristã, dedicada ao próximo, fazer mais trabalhos sociais. Isso também traz para a pessoa mais vida. A pessoa se sente assim, eu tenho um propósito aqui para a minha vida de ajudar o próximo, de ajudar organizações que estão ajudando ao próximo, tal. Então isso é um aspecto bastante interessante no espiritual que nos traz um alento bastante forte de viver. O aspecto físico, né? Nós somos muitas vezes relaxados com relação a cuidar desse aspecto físico nosso. Então nós precisamos cuidar, precisamos fazer alguns exames, né? Quando eu dou essa palestra aqui, até comentei com você, principalmente para homens, né? Vamos falar um pouquinho sobre câncer de próstata, né? Então o pessoal, esse machismo todo que nós vivemos, tal, tudo mais, nós temos algumas dificuldades, né? Eu passo um filminho que são vários homens de várias idades, magros, gordos, numa praia com aquele tema da carruagem de fogo fugindo, né? Aí vem uma mãozinha atrás assim, falando sobre a questão do exame de toque, do exame de próstata, né? Que é tão necessário, e os homens não estão cuidando disso, estão relaxando com relação a isso, mas temos que cuidar bastante dessa questão física também, né? Lembrando sempre, né, que gula é pecado, né? E a gente gosta, brasileiro gosta muito de comer, tal, tudo mais, a gente come demais, a gente exagera, a gente não cuida, às vezes a gente até é magrinho, mas os números não são bons, né, com relação a isso, por causa da má alimentação. E eu acho que também o mais importante também é a questão, o aspecto emocional. É importante como a gente tem cada vez mais contato com pessoas com doenças sintomáticas. Que do emocional vai para afeta o físico. Isso acaba com a pessoa morre com relação a isso, faz a alegria aí dos laboratórios, das indústrias farmacêuticas, né, porque consome remédio demais, por causa desse aspecto emocional. Então, amar mais e deixar ser amado, acho que é importante isso, de curtir a família, faça o trabalho social, seja controlado financeiramente, é uma questão também que há um desgaste sempre emocional muito forte, isso afeta fisicamente, esteja satisfeito com o que tem. Nós vivemos num mundo extremamente consumista, né? Consuma cada vez mais, isso também acaba abalando. Seja mais tolerante com as pessoas, escolha bem as coisas que vale a pena brigar, né? Tem gente que briga por qualquer coisa. Uhum. Eu tinha um amigo que até ele faleceu de morte meio assim esquisita, eu até brincava com ele, né? Ele não tem pavio, ele parecia constantemente estourado, mas era uma característica dele, né? Ele morreu atropelado pelo próprio trator que ele dirigia, porque ele era do tipo assim que não vou por essa estrada, vou cortar caminho. E nessa dele cortar caminho, o trator virou sobre ele e tal, tudo mais, né? Um irmão cristão extremamente assim, mas ele brigava quase por tudo, né? Acho que estava sempre em tratamento, né? Uhum. Distribuía a Bíblia para todo mundo, tal, tudo mais, mas ele brigava por qualquer coisa. E isso afeta as pessoas, né? Nesse sentido. Então acho que a gente tem que escolher bem as brigas, assim, bem entre aspas, né? Que a gente deve para que a gente possa ter uma qualidade de vida que vai redundar em vida abundante aqui, né? Voltando para o texto que nós lemos no início, quando ele fala que é melhor estar na casa onde há luto do que onde há festa, é porque a gente tem essa oportunidade de refletir sobre como estamos vivendo. Uhum. E aquilo que você acaba de deixar para nós aqui fala de qualidade de vida, né? Não é apenas viver de maneira que é evitar a morte, mas é viver bem, feliz, alguém realizado. E como é que é possível, se a gente fala de vida, fala de morte,
qual o propósito para as nossas vidas? Eu já vi muitas pessoas dizendo, como pastor, acompanhei já inúmeros casos de sepultamento e velório, e uma expressão que se ouve muito em velório é dizendo assim, ele cumpriu a sua tarefa, né? Cumpriu a sua missão. Será que cumpriu mesmo? Isso é algo que a gente precisa refletir. Qual que é a nossa missão? A partir do momento que a gente entende que a nossa vida tem sentido, a partir do momento que nós vivemos aqui, a nossa vida linkada, né, com esse Deus criador do universo, né, às vezes até coloco em algumas e-mails, conversando com algumas pessoas, né, lembre que nada menos do que o Criador do universo quer te abençoar ou está te abençoando. Quando a gente tem essa dimensão que nós podemos ter esse livre acesso com nada menos que o Criador do universo, essa vida traz sentido para nós. Nós conseguimos caminhar nessa vida aqui com propósito, com sentido, com objetivo. A gente tem que ter aqui um objetivo na vida, né? Só para citar um pouquinho a questão da logoterapia, Frankl, que elaborou toda essa tese dessa vertente da psicologia, ele viveu em campos de concentração. Então ele começou a observar por que alguns sobreviviam e outros não. E ele, conversando com as pessoas, ele via que aqueles que tinham um objetivo na vida, tinham um propósito na vida, eu quero continuar meus estudos, minhas pesquisas, eu tenho uma família que está lá fora, tal, tudo mais, esses eram o que sobreviviam, ou sobreviveram àquela guerra toda. Então a gente tem que ter bem claro esses nossos objetivos, isso que traz sentido para a nossa vida, né? Viver para o Criador, viver para o próximo, viver em prol do próximo, no sentido de buscar o bem-estar dele, meu, da família, dos filhos, para que isso traga assim, qualidade de vida. E trazendo qualidade de vida, nos traz tempo de vida também para a gente poder viver mais. Legal. Beto, nós estamos mais uma vez terminando nosso programa. Queria que você deixasse aqui algumas palavras finais aos nossos amigos e desde já, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É um prazer estar aqui. Eu queria deixar uma frasezinha, eu gosto de frases, né? A gente leva da vida a vida que a gente leva. Então que você possa escolher a melhor coisa, conforme a palavra diz, né? Que é estar numa casa onde Deus está presente, Deus faz a diferença e esse Deus nos dá a certeza da vida eterna. Então aproveite o final de semana e fala sobre a morte com a sua família. E se precisar falar mais, eu estou à disposição também nesse sentido aqui. Muito bem. Nós vamos deixar os seus contatos também registrados para quem quiser interesse. Quem sabe convidar você para dar uma palestra e desenvolver mais o tema. Tem muita coisa a ser falada. Legal. Beto, eu quero finalizar também agora esse momento aqui de reflexão, tudo mais sobre a vida e a morte. E tem uma frase outra frase, são tantas frases, né? Quando se fala sobre vida e morte, mas geralmente a pessoa diz assim, para tudo tem jeito na vida, só não tem jeito para a morte. Exato. Eu discordo disso, porque a Bíblia diz que há jeito sim para a morte. Jesus Cristo disse isso. Diz lá no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, quando ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus Cristo tem jeito para a morte. Significa que confiar nele é ter a oportunidade de viver eternamente. Todos nós continuaremos existindo eternamente. A Bíblia diz que uns estarão com o Senhor no céu e outros afastados dele no inferno. A separação, a morte eterna é isso, a separação de Deus. Mas Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que morra, ainda que passe pela experiência da morte física, jamais morrerá eternamente. Você está preparado para enfrentar o dia da sua morte? Falamos aqui de alguns preparos, de algumas situações que precisam ser previstas, né? Alguns detalhes, inclusive auxílio funeral, coisas que são práticas, que fazem bem, mas mais importante até mesmo do que estes cuidados é a tua situação com relação à eternidade. Você está preparado para enfrentar a morte?
você está vivendo um momento de luto, eu gostaria de orar por você nesse momento. Convido a você a fechar os olhos e, junto comigo, orar. Vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, falamos com o Senhor da vida, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, sobre a nossa existência. Senhor Deus, muitas pessoas estão vivendo sem sentido para a vida, achando que a morte é o fim de todas as coisas. Contudo, a Tua Palavra nos ensina que é apenas uma transição para existirmos na eternidade. Eternidade esta que o Senhor criou para experimentarmos e desfrutarmos da Tua presença para todo sempre. Porém, muitos vivem iludidos pela religião, pelo engano, pelas boas obras, achando que terão inclusive outras oportunidades depois da morte. Por isso eu te peço que o Senhor esteja falando a cada um, revelando a Tua verdade, revelando a Tua palavra, e que esta pessoa que acompanha agora esta oração possa tomar a decisão de reconhecer a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida e desta maneira estar preparado para enfrentar a morte e viver a vida como o Senhor deseja, de forma plena, alegre e saudável. Assim, ó Deus, eu oro pedindo a bênção do Senhor, também alcançando aqueles que hoje vivem um momento de luto, de dor, de separação. Que o Senhor console estes corações e que vejam na morte a beleza da vida. Assim eu oro agradecendo em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Continue conosco, acompanhe o programa da Convenção Batista Paranaense. Se você quiser rever este programa ou assistir outros, tem lá no canal do YouTube. Acesse o nosso site, que está aparecendo agora na tela, e você terá a oportunidade então de rever esses programas e continuar sendo abençoado. Convido você também para amanhã, domingo, participe em um dos cultos que nós temos aí nas igrejas batistas no estado do Paraná. Teremos muita alegria em receber você e a sua família. Que Deus te abençoe e até o próximo programa. Do Senhor, a